Boa noite. Boa noite, pessoal. Esperando o Diogo entrar aqui para adicioná-lo também. Já adicionei aqui. Oi, Yeah! Andréia. Arrumei uma sacada para mim também. Ai, eu acho que nós estamos no mesmo lugar, hein? Tava com inveja das suas sacadas. Tô achando que a Arrumei gente é uma vista. vizinho. Arrumei uma vista aqui, ó, Deixa eu chegar das pra cá. boas. Aí, sua vista tá mais bonita E que a aí, minha, meu querido? Andréia. Tá, não tá? Tá. Goiânia, é megalópole. Tem vista para todo mundo. Bom demais. E aí, E é tá tudo tranquilo aí? tudo Pessoal, o jóia, graças som a tá Deus. bom? Vídeo tá ok? Pessoal, dá um joinha aí, quem tá ouvindo bem a gente. Se tá tudo sob controle. O pessoal tá chegando. Tudo bom. Pois é, eu falei, não, eu tenho que arrumar uma vista hoje, porque é com o Diogo. Tem que arrumar uma sacada. Ah, eu acho bom, viu? Tem hora que eu paro aqui, a gente fica olhando e lá, a gente fica olhando aqui pra janela e esquece do mundo. Nossa, É bom, né? É bom. pra gente é uma Ter terapia. horizonte, né? Horizonte é bom É, demais. É diz bom que o áudio demais. tá bom. O áudio e o vídeo estão bons. Ótimo, maravilha. É. Vamos lá. Então, nós vamos começar a falar hoje, né, Diogo? Um pouco sobre como usar a CIF para agregar valor ao seu atendimento dentro da neurofuncional. E aí, Diogo, quer falar um pouquinho? Quer começar se apresentando, apresentando seus trabalhos, sua experiência? Vamos lá. Vamos lá. Ó, Alexandre falou que está no Rio de Janeiro. Ó, maravilha. Oh, coisa boa. A Isabel tá aí. Bom, começar me apresentando. Primeiro eu queria, né, agradecer esse convite na verdade foi um convite mútuo, né? Surgiu uma ideia do nosso Tchau. grupo ali de WhatsApp que eu acho que é um prazer poder falar com você, e, né? A gente vê no vídeo que a gente só fala de WhatsApp todo dia, e, né, a gente fica com essa vontade de ver as pessoas, né? Uhum. Então, assim, é um prazer estar aqui falando com você. Eu acho que é um tema bem bacana, né? Que a gente já vem discutindo há muito tempo. E, e assim, eu estou aqui para aprender com você essa parte da CIF e você é expert no assunto, né? E assim, eu sou o Diogo, eu sou fisioterapeuta neurofuncional, né? Fui da última gestão, da última diretoria da Brafim. Terminamos a gestão ano passado, então hoje eu sou delegado regional da Brafim em Goiás e faço parte do Comitê de Educação da Abrafim. Então, assim, a gente está sempre tentando ficar ligado com essas novidades e tudo mais. E sempre tive um lado empreendedor, né? Tanto dentro da fisioterapia quanto fora, né? Já tive negócios fora da fisioterapia também. E, assim, eu acho, né? Hoje eu até conversando com a colega, eu acho que o empreendedorismo é a grande saída, né, para a gente. Então, assim, sempre gostei, sempre fui atrás de alguma coisa nesse sentido. E eu acho que assim, eu gosto muito de falar da CIG, embora não seja um expert no assunto, né? Mas assim, eu gosto muito da ideia, gosto muito de falar, e eu acho que essa live aí vai ser enriquecedora, né? Joia, joia. Eu estava falando esses dias que a melhor definição da CIF que eu ouvi em 14 anos que eu conheço a CIF, né? Que eu trabalho com a CIF, que eu lido com ela diretamente, foi do meu pai, que semana passada ele assistiu a live minha com a Camila Torriani, que foi pelo YouTube, Aham, ele conseguiu assistir. E ele falou: Minha filha, vocês fazem parte de um grupo que fazem umas avaliações que ajudam as pessoas e que o mundo inteiro vê a mesma coisa. Eu falei: Pai, o senhor arrasou na definição. E é exato. bem isso mesmo, Ótima né? definição, Com toda a André. simplicidade dele, ele conseguiu entender qual que era a mensagem, né?
Exato. Porque a CIF, ela tem essa peculiaridade de ser, na verdade, essa especificidade, né? De ser uma linguagem universal, de Universal. ser uma linguagem que o mundo inteiro entende, né? E que tem como objetivo principal mudar o direcionamento do modelo biomédico, do modelo direto, né? Do modelo de causa e efeito, de doença e sequela, para um modelo multidirecional, um modelo multifatorial. Eu acho que Exatamente. essa é a grande sacada, né? E a ideia da Exatamente. gente fazer essa conversa aqui hoje é exatamente porque entende-se que a CIF é muito voltada para a saúde pública, para a saúde coletiva, né? Para essas questões epidemiológicas de grande porte, mas ela tem um potencial muito grande, tanto para o desenvolvimento de equipes, quanto para a definição de objetivos terapêuticos, o que traz para a gente do mercado, da saúde privada, também um valor agregado muito grande, né, Diogo? Muito enorme. Eu costumo falar que a CIF é uma Ferrari, mas que a gente anda só de primeira marcha, né? Então, assim, dá para você esticar até, né? Só que a gente não usa, não conhece. E, assim, tem mitos, como você disse, às vezes muitos Uhum. mitos, né? Sobre, não, CIF é só para grandes instituições, só para saúde pública. Cara, é um raciocínio. Antes de mais nada, eu acho que é um raciocínio, né? Assim, Sim. a gente tem que pensar nisso muito, né, mais amplamente do que a gente está pensando. Obviamente, a gente não vai conseguir fazer isso agora, né? Não vai ser uma live que a gente vai mudar isso. Mas, assim, é plantar a sementinha para a gente ir devagarzinho colhendo, né? Eu acho que a ideia é essa, sabe? Às vezes a gente entende assim muito esse esse modelo, né, esse novo modelo, ele tem sido implantado aos poucos. A gente percebe um direcionamento da maioria das mentes, né, principalmente das mentes formadoras de novos profissionais, para direcionar para esse modelo multifatorial, para esse modelo que leva em consideração não só estruturas e função do corpo, mas atividade, participação, fatores ambientais e fatores pessoais. Né? Quando a gente começa a formar, agora eu acho que tem se formado, e você, como professor também, de grande influência, né? Essa nova geração tem sido formada já nesse modelo. Mas a gente tem um pessoal que Exato. está no mercado aí também, que foi formado no modelo biomédico, que está tendo que fazer esse É, trânsito, né? Com é, mais agilidade, né? é. Eu já fui formado no modelo biomédico, mas, né, fiz alguns cursos enquanto eu estava no CREA e aí consegui até adaptar isso para a minha prática clínica né, de atendimento mesmo, de paciente. E coloca, estou vendo aqui um monte de aluno meu aqui, ó. Quem for aluno meu, clica aqui, ó, nessa setinha e convida os outros alunos, porque eu sei que vocês não têm aula agora não. Pode chamar todo mundo aí. Ora, já tem aluno comentando aqui. E aí eu tento passar isso para os alunos realmente para ver se Uhum. planta a sementinha mesmo e sai com essa visão, né? Isso. Porque, assim, a gente sabe, é uma coisa, como eu disse, é como se fosse uma Ferrari, né? Uma coisa tão grande, tão ampla, tão boa, mas a gente sabe que a aplicação disso também demanda um tempo. Então, assim, o aluno que sai da faculdade, às vezes, não vai conseguir de cara, de imediato, começar a aplicar o conceito todo. Mas se ele Uhum. pegar aquele raciocínio, já é uma coisa bacana. E aí, André, eu queria falar que você falou Uhum. do modelo biopsicossocial, que hoje em dia é um modelo que a gente sabe que é o modelo mais novo, que é o modelo que vem sendo desenvolvendo, né? E pensando em mercado, esse modelo biomédico, o modelo antigo, já está caindo por Já terra tá de forma fadada, né? furada, né? Então, assim, é um modelo Uhum. antigo. Isso já vinha acontecendo, esse movimento dessa transição do modelo biomédico, modelo biopsicossocial, pensando em mercado. Isso já vinha acontecendo há algum tempo. Provavelmente demoraria alguns anos para ter essa mudança mesmo, Uhum. mas com a pandemia e a digitalização de tudo, isso vai ser antecipado. Então, assim, Sim. o médico, o fisioterapeuta, o profissional da saúde que não se adequar ao novo modelo biomédico vai ficar para trás. Eu estava Isso. até vendo, achei muito boa seu exemplo que você falou do Big Mac, né, na live com a Camila. Então, assim, hoje em dia a ideia do médico, do fisioterapeuta é, não, vamos trabalhar isso e isso. Gente, isso não Uhum. existe, né? Hoje se fala, na verdade, a era pós-digital, né, que se fala hoje,
porque é um novo normal depois dessa pandemia, né? O problema, eu acho que a grande maioria das pessoas, eu acho que está muito preocupado, os profissionais com a fisioterapia, estão preocupados com a quarentena, com a pandemia. Eu acho que esse não é o problema. O grande problema vai ser a revolução digital que vai acontecer devido à pandemia. Então, assim, isso vai revolucionar e quem ficar parado, quem ainda tiver nesse modelo biomédico antigo, não vai ter lugar no mercado. E Escreve assim, no meu livro. uma coisa que é muito, muito clara, muito, muito nítido, é que antes as pessoas aceitavam a verdade. Chegavam no médico e falavam assim, doutor, o que que eu tenho? Tem isso, toma isso e pronto, acabou. Hoje em dia, não existe mais essa receita de bolo, essa caixinha, esse processo, né? Todo indivíduo ele tem que se empoderar, e a ideia é essa, né? Que a gente empodere o indivíduo nesse processo de autocuidado. Ele chega Exato. lá e fala assim: olha, doutor, eu já pesquisei no Google, tem isso, tem isso, tem isso de remédio, tem isso de tratamento, aonde for assim, assim, assado. Diz que isso interfere, e se você não for um profissional multifacetado, ou com várias informações, ou com um leque grande de conexões dentro desse processo de saúde e doença, você fica para trás. Porque nem o seu Exatamente. diagnóstico vai ser aceito, né? Ainda no nosso caso, seu diagnóstico funcional, Então, e não. muito menos o seu tratamento vai ser abraçado por aquele paciente, né? Exatamente. É muito difícil, eu acho muito limitante quando as pessoas chegam e falam assim, vim fazer fisioterapia. Não, beleza, amanhã você vem aqui para a sessão. Cadê o plano? Exato. Cadê seu plano terapêutico? Como é que vai ser o começo, meio e fim desse processo que nós estamos contratando aqui agora de tratamento? Né? Você não compra Exatamente. uma casa e o cara, não, fica tranquilo que eu vou construir a casa aí do jeito que você quer. Ele te apresenta um projeto, ele te apresenta um plano, ele te apresenta um orçamento, ele te apresenta uma série de coisas. Isso para qualquer coisa que você for fazer. Por que a gente, na área da saúde, tem que falar assim, não, só aceito o que eu quero e pronto, acabou. É, exatamente. E Né? eu vejo, André, por exemplo, hoje se fala muito de um termo que chama cocriação da saúde, né? O que que é? É o paciente criar junto com o terapeuta, o médico, o profissional. Ele também é corresponsável pela sua saúde, tanto em termos de prevenção quanto tratamento, enfim. Então, assim, e aí tem uma outra questão mercadológica que eu falo muito, que eu brinco até com os meus alunos, que é a gourmetização da saúde, né? Então, eu até costumo dar o exemplo de restaurantes, né? Antigamente, aqui em Goiânia, tinha uns 10, 11, 15 restaurantes grandões que ofereciam tudo, né? Comida chinesa, comida japonesa, churrasco, pizza, né? E aí, Bandejão. é, e agora o que que a gente tem? Tem bistrô pequeno, cada um na sua área, no seu tipo de culinária específica, um nicho específico. E a fisioterapia hoje também acontece isso, né? Não só a fisioterapia, Uhum, toda a área da saúde, mas pensando em físico. sim. Antigamente a gente tinha aquelas clínicas enormes que atendiam de tudo, com box, e é esse Os modelo que você hospitais falou, gerais, grandões, gerais, né? né? E aí chega lá e fala, não, vai, próxima sessão você começa, aí você falou, sem plano de tratamento, sem objetivo nem nada, e já colocava lá um modelo meio fordista de fazer a coisa, né? Uhum, Hoje em dia uhum. não, o profissional já está começando a ver que ele consegue gerar mais valor para o paciente e consegue, inclusive, aumentar o seu ticket médio do seu atendimento e ter mais qualidade de vida, porque ele vai trabalhar menos e vai ganhar mais, fazendo um negócio mais específico, mais Sim. voltado para a necessidade do cliente, né? Então, acho que esse Individualizado, modelo né? individualizado. Personalizado. Então, é o que eu Essa é falo a para os meus diferença. alunos, depois que eu comecei a entender a CIF, né, o conceito, e começar a aplicar, os meus atendimentos, assim, eu mudei de patamar em termos de até financeiro de cobrança de valor de sessão. Por quê? Porque eu consegui ver o todo que eu não vi. Então, antes a minha visão era aqui, né? Eu via só uma coisa, e agora eu consigo ver tudo. Eu falei, cara, quando a gente olha isso, eu falo assim, porra, como é que eu não vi isso antes, E né, quando cara? você começa a traduzir, né, Diogo? Você começa a traduzir aquele modelo, porque o modelo ele é muito clássico. Você tem a condição de saúde ali, depois você tem as estruturas e funções do corpo, atividade e participação, né? Tá cabendo aqui na live. Os fatores ambientais e os fatores pessoais. Quer dizer, tudo isso está ligado em setas bidirecionais, Conecta. ou seja, interconectados. Tanto as condições pessoais, os fatores pessoais vão influenciar em todas as outras atividades, os fatores ambientais, atividade de participação. E a nossa matriz de informação, que a gente costuma dizer da CIF, é exatamente atividade de participação, que é o Exato. pulo do gato
né? A CIF ela é mundial, ela serve para todas as condições, não só para alterações de saúde, como para indivíduos saudáveis. Qualquer situação, qualquer pessoa pode ser classificada pela CIF, mas o pulo do gato da fisioterapia, e eu acho que nessa estratégia, é que a gente consegue intervir na atividade de participação, através Exatamente. lá daquela alteração de funções, É, estruturas do corpo, né? Mas se a gente não tiver a ótica dessa matriz de informação que é atividade de participação, a gente vai perder completamente o link, você não consegue ter efetividade. Primeiro que eu falo assim, exatamente. uma atividade, um exercício que você ensina, uma atividade que você ensina, que o paciente não aplica na vida dele, que ele não vai incluir, ela é em vão, Exato. E né? assim, Aquele aprendizado vai todo por água abaixo, é, exatamente. né? E o que eu costumo até brincar com meus alunos, que a gente antigamente chegava, o paciente chegava e falava assim, aí você fala, ô, seu fulano, tudo bem? Como é que o senhor tá? O que eu posso ajudar? O que o senhor tem, né? Aí chegava assim, tem um AVC. Aí você fala, tá bom, AVC é um diagnóstico clínico, né? E muitas vezes a fisioterapia, às vezes, parava por aí, na avaliação, né? Tá bom, tem um AVC, ele avaliava as estruturas e pronto, né? Então, assim, aí a gente ia fazer o quê? Era aquele modelo, tá fraco, fortalece, tá encurtado, alonga, manda embora, né? Atingiu isso, Exatamente. ok. Chegava em casa, o paciente não fazia nada, não conseguia, né, subir uma escada, não conseguia transpor um obstáculo, enfim, Não aquilo tinha era esse link, né, do que você estava fazendo de alteração funcional e estrutural para o que ele vai fazer no dia a dia dele, né? exatamente. Então, assim, isso não é fisioterapia, né? Se a gente for pensar, né, bem, né, Uhum. vamos falar a verdade aqui, isso é a metade da fisioterapia, E né? olhe lá. E olha lá. A Daiane acabou de falar aqui que a PNF, Bobat, né, estão incluindo muito os conceitos da CIF incluído. Quando eu fiz PNF, não tinha nada de CIF no PNF, ou pelo menos muito pouco. Né? Aquele É, conceito básico da função, mas ainda não estava linkado à não CIF. estava linkado. Hoje você vê que está tudo intimamente ligado e com esse propósito. Eu tenho um Exatamente. caso muito interessante de uma paciente que me procurou dentro desse diagrama todo, né, do modelo biopsicossocial. Aham. E ela me procurou e falou assim, André, eu tenho um ano para entrar de braço dado com meu filho no casamento dele. Condições, né? Condição de saúde, esclerose múltipla, fator ambiental, deslocamento com cadeira motorizada, né? Tinha todas as complicações da esclerose múltipla, possibilidade de surtos, fatores pessoais, deprimida, acamada, com pouco incentivo, mas queria entrar lá. Então, compensar, adiantava eu fazer alguma coisa que não tivesse ligada àquele objetivo dela? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí que eu fiz? Primeira coisa, falei, onde que seu filho vai casar? Falando na Rosa Mística. Eu falei, nossa, que tanto ser Nossa Senhora de Fátima que a nave é menor. Não, era Mas, na Rosa Mística, que é aquele aquele trenzão, corredorzão. aquele corredorzão. Cheguei, fui lá, medi a Rosa Mística inteira, a nave da igreja. Fiz a métrica entre os tablados, entre tudo que a gente precisava fazer. Falei, ó, nós temos que dar 2 voltas aqui para você conseguir chegar lá na igreja. Depois nós temos que melhorar a condição de força, condição de resistência. Se a gente conseguir subir os degraus e ficar de pé para dar a benção. Então, quer dizer, nós estamos acrescentando objetivos à medida que ela foi se desenvolvendo. Mas todo o processo estava linkado ao quê? A atividade de participação. Estava linkado àquilo que ela queria fazer, que era entrar de braço dado. Então, nós fomos atrás de fatores ambientais. Eu falei, ó, você pode começar, pode ter que ir com o andador. Depois a gente passou para bengala. Então a gente foi mudando à medida que ela foi evoluindo, mas estava tudo certo. Os fatores pessoais dela, depressiva, tinha dificuldade de enfrentamento se isso não acontecesse. Pedimos o apoio da psicologia também para ajudar nesse caso, né? Então a Uhum. gente foi cercando o médico também para ajustar a medicação e os interferons, tudo para a gente conseguir otimizar esse processo. E aí, graças a Deus, no dia do casamento, entrou andando na Entrou. igreja, subiu os degraus, fez tudo direitinho. Pergunta se eu precisei dar alta para ela. Quer fazer. Segunda-feira ela me ligou, falou: Quer olha, fazer. muito obrigada, foi isso mesmo, foi ótimo. Foi obrigada, era isso que ela queria, É, né? E é aí, realizar a atividade, né? exatamente, exatamente. E quando a gente pega esse processo, quando a gente consegue mapear esse processo,
a gente tem um instrumento muito grande do modelo que agrega mesmo esse efeito, né? E assim, André, esse caso é bem bacana para exemplificar, assim, eu acho que um grande problema hoje do fisioterapeuta é saber o que fazer, na verdade. Então ele pega, né, avalia o paciente e aí ele fala assim, meu Deus, e agora? Né, o que que eu vou fazer com esse cara? Muitas vezes o que que acontece? Deita no tablado, faz um alongamento ali, faz aquele feijão com arroz, né, aquele, né, alonga tudo, fortalece tudo e manda embora, né? Não tem, então assim, muita gente fala que a CIF é muito complicada, é muito difícil, mas na verdade, a minha opinião, a CIF ela ajuda muito mais a gente do que se a gente não tivesse esse conhecimento, porque ela te mostra na sua cara ali, ó, o que que você tem que fazer, meu filho? É isso que você tem que fazer. Então assim, aquela dúvida, aquela dificuldade, peraí, o que que eu faço? Eu faço isso, faço aquilo, eu fortaleço, eu alongo, eu modifico alguma coisa aqui, eu faço outra coisa ali, a CIF dá para a gente de mão beijada, né? O E eu acho paciente traz, você traduz no modelo e executa já que prontinho, executa. tanto o objetivo terapêutico quanto critério de alta. Exatamente. E aí assim, a CIF inclusive tira a gente algumas enrascadas, né? Você contou a história aí, eu lembrei de uma história de um paciente que eu tinha, parkinsoniano, já avançado e assim, uma marcha só domiciliar muito ruim. E um paciente muito rico aqui, um dos casos mais ricos aqui, tinha 4 aviões. E aí falou assim, Diogo, o meu objetivo é subir no avião X, que era o avião que ele gostava. Os outros eu não importo, eu quero subir nesse que é o que eu mais gosto. Falei, tá bom. Falei, e aí, como é que é? Falei, só não dou conta de subir, porque a escada é, né, para baixo aqui. Eu falei, como é que o senhor entra no avião? O meu segurança me coloca lá, eu lembro até hoje das palavras dele. Meu segurança me coloca como se eu fosse um porco. E eu não sou porco. Aí eu falei, putz, né? Aí já sentia o drama do negócio. Eu falei assim, não. Aí eu pensei, falei, cara, ele não vai melhorar a força, não vai melhorar a amplitude, não vai melhorar a rigidez, porque já estava num estágio avançado. Ou seja, estrutura não dava para mexer mais, né? Falei, o que que eu vou fazer? Aí, pum, lá vem a CIF na cabeça. Falei, cara, mexer em outra coisa, vamos ver o que que dá para fazer. Falei, doutor, vamos lá no seu hangar, que eu quero ver esse avião. Aí cheguei lá, olhei a escadinha uma embaixo da outra, assim, um degrauzinho, eu falei, já sei. Falei, vamos, chama o engenheiro lá do senhor, vamos bolar um outro esquema aqui. Fizemos uma adaptação na escada, colocamos um cabo de aço, a escadinha aí ficou na diagonal. Falei, agora sobe. Tumba, subiu, o cara achou fantástico. Ele falou, Diogo, melhor coisa da vida. Subir de cima do avião. Resolveu a vida dele. Mudamos. Então, assim, esse diagrama onde está tudo conectado, que você mexe um negocinho aqui, muda tudo, você mexe outro aqui, muda tudo, é fantástico. Resolve sua vida. Né? Então, assim, você olha para Exatamente. aquilo e você fala, cara, né, eu vou mexer E te ajuda a aqui construir não um dá para mexer plano, de né? cá. Exato. Facilita demais, Te né? ajuda a construir um projeto, tanto para você, para te guiar enquanto profissional, enquanto fisioterapeuta, mas também para guiar o seu paciente em relação ao papel dele nos objetivos que ele traçou para ele mesmo, né? Em relação ao sucesso do seu tratamento, tudo isso fica mais claro quando você consegue mostrar para ele, olha, nosso objetivo é esse, eu dependo de você para isso, para isso, para isso. A gente vai precisar de tal e tal recurso, né? E a gente vai ter todos os Exato. fatores ali linkados, amarrados e resolvidos, né? Isso Exatamente. para quem tá sendo tratado, acho que tem um valor muito grande. Essa questão, como você colocou lá do mercado, da individualização, da personalização do processo, né? Do nicho estar tá mais adequado, isso com certeza, você que é o homem do business, mas isso com certeza tem um valor muito importante, né? Sim. E André, uma coisa que eu vejo, por exemplo, dos pacientes que fazem fisioterapia, às vezes uma fisioterapia mais frequente, não só na neurofuncional, mas em outras áreas, eles ficam muito naquela de não saber até onde vai, como, né, por que está fazendo cada coisa. Assim, o paciente, eu acho que ele sente essa necessidade de saber, de participar também, né? Então, assim, é como Uhum. você disse. Ah, não, vamos fazer assim, assim, assim. Cara, tá, mas e aí, né? Você vai fazer isso até com objetivo? Então, assim, o terapeuta muitas vezes não fala,
enfim. Aí fica aquela sessão que o paciente desmotiva, ele não quer ir, ele vai fazer, às vezes, pede para fazer em casa e não faz, porque ele não sabe até onde vai aquilo. Então, geralmente fala, vamos fazer 10 sessões, vai fazendo de 10 em 10, mas pô, de 10 em 10 até quando? Qual que é o objetivo? O que quer dizer 10 sessões, né? Né? O que quer dizer? Então, assim, o paciente fica perdido. Eu acho que com a CIF, como você disse, mostrando para o paciente, ele agindo também, sendo um personagem ativo nesse processo, ele é muito mais tranquilo, aceita mais o tratamento e o resultado é melhor. E aí entra também a questão da CIF enquanto indicador, que é um fator muito importante que você trouxe aí, das 10 sessões, que eu acho muito interessante, porque você faz um pré-natal, como é que você avalia a qualidade de um pré-natal? 9 sessões, pelo menos 9 consultas, 2 ultrassons. Foi um pré-natal bom? Foi um pré-natal bom. Agora, 10 sessões de fisioterapia querem te dizer o quê? 20, 30, 40? Exato. Não quer dizer Não é? nada. Não quer dizer nada. Né? Se você não tiver objetivos e metas traçados e atingir essas metas, né? Em que proporção você atinge o resultado do seu trabalho, isso, infelizmente, não tem a quantidade de sessões, não quer dizer nada pra gente. Né? E aí a gente tem a CIF também como indicador desse processo, né? Que é bastante interessante. E aí eu já vou puxar um pouquinho a sardinha, a brasa aqui para a minha sardinha, que é do business, né? Do mercado do empreendedorismo. Uhum. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nessa questão das 10 sessões, eu falo para os meus alunos que estão assistindo aqui, eles sabem. O grande erro do fisioterapeuta hoje, pensando em venda, em marketing, tudo isso, é vender sessão. Ninguém quer comprar sessão de fisioterapia. Quem que quer? Pode chamar 10 pessoas aí na rua e falar assim, quer comprar uma sessão de fisioterapia? Ninguém quer, não é? Então, Montar assim, uma banquinha de sessão de fisioterapia. É o maior erro do fisioterapeuta é vender sessão. Então, quando fala assim, 10 sessões, cara, é besteira, você está perdendo o paciente. Né? Então, assim, o que a gente tem que vender? É a transformação. O que é a transformação? É a participação, cara. Hoje você está aqui, no ponto A. A transformação é o ponto B. Você vai vender o ponto B, você não vai vender o caminho, porque o caminho é chato, às vezes. É tortuoso, você vai ter que fazer força, você vai ter que treinar 1000 vezes numa coisa que às vezes não é legal, né? Então é uma coisa chata. Muita gente vende o quê? O caminho. O que é o caminho? As 10 sessões. Cara, para que você vai vender uma coisa que é chata se você pode vender o que ele quer, que é o sonho dele, a transformação, que é a participação da CIF. Então, os meninos até falaram, o aluno falou assim, acho que a aluna, a Bruna, falou assim, é o pote de ouro que o Diogo fala, né? A participação é o pote de ouro. Na verdade porque quem entende que a participação é o desejo do paciente, né? Que ele está em comunidade ou alguma coisa assim, né? Interagir com as pessoas. Se a gente entende isso, se a gente vende isso aqui, ó, cara, esse caminho ele não está nem aí. Ele fala assim, eu vou fazer porque eu quero chegar aqui nesse ponto. E você dá para ele o que ele foi buscar. O que né? ele foi buscar. Porque se ele chega no McDonald's querendo Big Mac, você dá flexão de joelho, você dá extensão de joelho para ele, cara, não era isso que eu vim buscar. Em que momento isso que você está fazendo vai me dar o que eu quero, né? É aquela história. Exato. A gente é o único lugar que ainda chega Então, e fala para o cliente o que ele precisa, o que ele quer ganhar, né? O terapeuta tem muita ideia de, ainda hoje, eu acho, de assim, decidir o objetivo pelo paciente. Ah, não, vamos fazer tal. O cara fala, mas não quero. Chega um lesado mesmo, não, vamos treinar marcha. Às vezes o cara não quer, pô. Às vezes o cara quer ter independência na cadeira de rodas para poder trabalhar. Não, mas vamos treinar marcha, porque tem. Cara, putz, né? Então, assim, a vontade é do cara. E a gente fica tentando. E é o que faz sentido para ele, né? É o que faz sentido para ele. Voltando àquela paciente lá de esclerose múltipla, para mim fazia sentido ela continuar ganhando, às vezes um pouquinho mais do que ela teve, mas ela só queria entrar no casamento do filho dela. Depois ela ia voltar para a cadeira motorizada dela e levar a vida dela numa boa. Era essa a meta dela. E pronto, cumpriu, tava ok, né? E eu acho que aí... Andréia, ainda dói no coração do terapeuta, sabe? Eu acho que ainda, assim, ó, dá aquela, né? Não, mas vamos fazer mais. Não vamos. Não.
Mas e a questão assim, se o plano está bem traçado, se a meta está bem definida, ela tem fim. E a gente tem Exato. maior dificuldade, e assim, se eu perguntar para 10 aqui, pelo menos uns 8 vai falar, eu tenho dificuldade para dar alta. E aí, Isso. e a gente, se a alta ela vai existir se eu tiver um plano. É aquela história do para quem não sabe onde ir, qualquer caminho é o certo, né? É o certo. Se você tem Exato. um plano que tem começo, meio e fim, né? Se o plano tem um lugar para chegar, você pode mudar de plano. Você pode mudar de objetivo ao longo do processo. Olha, a gente chegou até Uhum. aqui e ativa esse ponto com o seu paciente, deixa claro para ele que aquela meta que você traçou lá no começo já foi atingida Foi e atingida. pode negociar com ele outra meta, outra, se Outra. tiver possibilidade, né? Se ele tiver condições para isso. Mas É. negociar essa outra meta é bastante interessante, né? Na neurofuncional é uma coisa até mais fácil de alguns pacientes conseguirem, às vezes, colocar às vezes, metas menores e ir trabalhando outras metas, né? Tem vezes que às vezes é até mais difícil. Mas aqui é muito fácil, porque eu acho assim, o paciente às vezes ele tem outros comprometimentos. A gente vai começar uma meta, né, pensando nas metas SMART, vai começar uma meta mais de curto prazo, e aí a gente vai atingindo. Hoje mesmo eu tive uma discussão com a paciente minha, que ela fala assim, não, mas eu quero isso. E aí eu falei assim, mas calma, tudo bem, mas você concorda com isso lá na frente? Vamos pegar uma coisa aqui mais no curto prazo. Não, mas eu quero tudo. Eu falei, tudo bem, você vai ter tudo, mas vamos devagar, porque ter tudo você tem que ter uma coisa de cada vez. Uhum. Então, assim, eu acho que essa discussão é boa, é saudável para a gente poder fomentar isso até para o próprio paciente, para ele entender, opa, atingir uma meta. Ontem a gente falou, eu falei com o Thiago sobre os hábitos e para a Uhum. gente adquirir um hábito a gente precisa do reforço, né? Então, assim, tem que ter um reforço positivo, tem que ter uma premiação. Eu acho que Sim. a CIF nisso ajuda isso, né? Então, olha, atingiu, tá vendo? Bacana, cara, atingiu. E agora? O que é? Isso. E agora? E agora? A gente vai embora. E a outra coisa que a gente tem condições de ter, né, e movimentar são os fatores ambientais, né? Se muitas vezes você não consegue mexer na estrutura, na função propriamente dita, como que você falou do avião lá, a gente tem todos os fatores ambientais disponíveis para a gente mexer. De um suporte de prato a um encaixe, que a gente tem todos os terapeutas ocupacionais aí, tem alguns, minha sócia está aí na live também. Quer dizer, a gente tem uma série de fatores que a gente pode lançar a mão para melhorar esse ambiente, para ajudar, né? Eu falo que atendimento domiciliar, até Exato. tava a Carol Bertelli estava fazendo uma live semana passada, no Dia dos Namorados lá, falando sobre isso, a riqueza do ambiente domiciliar para quem atende paciente domiciliar, para a gente fazer esses ajustes de fatores ambientais, é fantástico. Porque você Fantástico. consegue mexer numa almofada que você tira de um lugar, coloca no outro, você melhora a postura, você melhora a amplitude, né, para ela sentar, você facilita, inclusive, a sociabilização. Ah, não, eu não vou para a sala porque o sofá é muito baixo. Você vai lá, muda a poltrona, Opa, dá para ajustar. coloca o móvel no outro lugar. Você muda todo o André, e papel da eu, participação do paciente. e eu pensando aí no que você falou, e aí eu faço a meia-culpa também, eu acho que você também, a gente começou antes da CIF ser bem divulgado aqui. Sim. Ixi, eu travei aí, não? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Travou o vídeo, eu tô te ouvindo. Travou o vídeo? Peraí, deixa Travou eu o ver. vídeo. Diogo. Diogo tá aí. Não me abandone. Travou o meu também, Isa? Agora tá. Agora voltou. Voltou. Isso. Tô te ouvindo e te vendo. Tá me ouvindo, me vendo? Ok, tá legal. Sim, sim, sim. Alô, som. Saudade do alô, som, hein, Som, Isabel? som. A É pandemia tá verdade. louca no alô, som, som. Vontade de aglomerar, né, minha vida? Nossa, vontade de aglomerar minha filha. Bruna!
Então, a gente estava falando da riqueza do ambiente domiciliar para esse processo. Você ia fazer o Isso, meia-culpa aí? isso. E aí, assim, antes você falou da riqueza ambiental e antes a gente não pensava muito nisso. Quantos pacientes a gente deixou, às vezes, de proporcionar uma atividade de participação melhor por não conhecer a CIF ainda, não, né? Ou até mesmo quem trabalhou, os mais antigos aí que trabalharam antes da CIF, né? A gente não tinha muito essa visão, né? E agora a gente tem a possibilidade de ofertar tudo, né? Então, não só Exatamente. mudança de estrutura, mas também mudança, né, de fator ambiental, enfim. Então, isso aí eu acho que é quase que uma obrigação. Eu comento com os meus amigos, os meus alunos, falo assim, vocês viram a CIF já? Não tem jeito de desver mais, né? Então, agora você já sabe, Exatamente. né? Você já sabe o que você tem que fazer, não tem jeito de você fingir que não viu, né? Porque Voltar agora atrás. é um compromisso, né? Exatamente. Eu estava até. Você me lembrou de uma história de um paciente meu de Parkinson que eu atendo também. E ele gostava muito ali de ir para o Areião, fazer a caminhada com os colegas, que ali tem uns grupinhos, né? Eles vão lá, sentam, tomam água de coco e tudo mais. E depois que ele começou a ter dificuldade para caminhar, começou a cair, ele parou de ir porque ele ficou com o estigma de, tô perdendo equilíbrio, tô caindo e tudo mais. Quer dizer, os fatores pessoais atrapalhando muito nesse processo. E Aham. aí eu peguei e falei, olha, vamos dar uma organizada aqui. Lógico que a gente fez todo o trabalho funcional para que ele tivesse condições novamente de voltar a caminhar lá, melhorar equilíbrio, condicionamento, força e tudo mais. E as primeiras vezes eu fui com ele. Fui com ele para dar a volta. A gente foi umas 2 ou 3 vezes lá no Areião mesmo, para dar a volta, para ele sentir segurança, para ele se sentir bem. Eu falei, ó, quando precisar, toma cuidado com esse ponto do caminho, vai sempre pelo lado de dentro, que é mais tranquilo, tem menos gente passando, as pessoas que correm mais vão para a lateral. Então eu fui no ambiente dando todas as dicas para o espaço dele, para o espaço do parque, né? Para onde ele podia melhorar o desempenho dele. E aí ele passou aí sozinho. Antes da pandemia estava indo muito bem, mas aí Legal. depois a pandemia deu uma parada. Mas a gente conseguiu interferir também no ambiente para que ele voltasse a ter essa participação, que é muito importante para o Parkinson também, né? Exato. André, e você falou isso, eu lembrei de uma coisa, por exemplo, o exercício mais recomendado no mundo é caminhada, né? Todo médico, qualquer fisioterapeuta, qualquer profissional, o paciente está com qualquer coisa, faz a caminhada, né? Caminhada. E manda caminhar. Agora, quantos por cento, vamos pensar em porcentagem, quantos por cento dos profissionais que indicam caminhada vai lá ou pergunta, pelo menos, perguntar para o paciente, fala assim, olha, como é que é o quarteirão da sua casa? Você mora perto de um parque? A calçada da sua casa, ela é plana, ela tem obstáculo, ela tem... Então, assim, todo mundo manda caminhar, mas ninguém quer saber, né, pensando no modelo biomédico, ó, você tem que fazer isso. Mas o cara não deixa o paciente participar né, do processo. Então, assim, o que você Exatamente. fez é a aplicação disso na prática mesmo, né? Na Então, assim, você prática. foi lá, andou, viu como é que é, mesma coisa que você fez na igreja. Então, assim, como é o ambiente? Adianta eu mandar o paciente fazer exercício em casa, né? Vai dar uma caminhada aí no quarteirão da sua casa. Cara, o quarteirão às vezes tem cheio de Goiânia, então, né? Você já viu. Então, assim, vai E fazer, não você só vai, cara. Vai. e os fatores ambientais e os fatores pessoais. Quer dizer, nesse caso específico do meu paciente, tinha o estigma dele não querer ficar menos que os colegas, tinha todo o processo depressivo, do parque e tudo mais. Então, houve toda uma orientação, porque a gente sabe que essa participação social para ele era importante, era um momento dele importante, né? E a gente conseguiu Exato. interferir entendendo nesse modelo todos os fatores que estavam envolvidos nesse processo, nessa restrição de atividade de participação que era muito importante para ele, né? Exato. Sensacional. Muito bom. E a gente indo um pouquinho mais para adiante aqui nos 20 minutos finais, eu acho que era interessante a gente falar da evolução do modelo, né? Sim. Deixa eu falar antes só um pouquinho Hum, sobre a aplicação do conceito, né, do diagrama, desse raciocínio
em alguns aspectos do mercado, eu acho assim, Perfeito. isso pode ajudar demais o fisioterapeuta a se posicionar no mercado, quem já está posicionado, às vezes, melhorar o seu, aumentar o seu ticket médio, entregar mais valor. Então, tem várias coisas que a gente pode pensar nisso, né? Usar a Perfeito. CIF para melhorar isso. Então, assim, uma das coisas que eu penso, André, a gente tem muito no marketing, faz a gente define a persona, né? Quem que é a persona? Uhum. Né? É aquele cliente ideal, é o perfil do cliente ideal. Então ele tem nome, ele tem rosto, ele tem dores, incômodos, não só físicos, né? Mas também funcionais, também psicológicos. E isso o pessoal do marketing gasta, faz pesquisa de mercado, faz pesquisa de profundidade, gasta uma nota para conseguir esses dados. E a CIF já dá isso para a gente de cara. Né? Na avaliação, ela já fornece isso para a gente, já Uhum. fatores pessoais, já fornece a participação, que é o incômodo que ele quer. Uhum. Né? Então, assim, já de cara na definição do seu nicho de mercado, na definição da sua persona, a CIF a gente já pode usar ela aí. Esse raciocínio, diagrama da CIF a gente já consegue usar aí. Né? Pensando também no todo, a gente consegue também segmentar o mercado e consegue pensar em nichos inexplorados, né? Criar serviços novos que hoje não existem. Né? Então, por Uhum. exemplo, tem coisa, gente, o fisioterapeuta, é engraçado, conversando com um paciente hoje, ele falou assim, Diogo, o brasileiro é igual boi, né? Você vê no pasto, assim, tanto de boi, aí tem 4, 5 ali num cantinho só. A hora que eles olham para o lado e vê que tá a boiada toda para o canto, eles correm e juntam lá, fica todo mundo junto. Né? Então vai todo mundo para o mesmo lugar. É incrível. E, Exatamente. assim, e o brasileiro também tem essa mentalidade de tudo no mesmo lugar. Então, assim, cara, o cara forma aí. A moda tá Pilates, todo mundo vai para Pilates. A moda tá RPG, todo mundo vai para RPG. Então, cara, a CIF dá a oportunidade de você pensar fora da caixa, vai para onde não está indo ninguém. Né? Então, assim, E em qualquer especialidade, né? Em qualquer nicho qualquer. que você for, dá para você aplicar. Porque a CIF ela não é de uma categoria de uma área, ela é da pessoa, ela é de qualquer indivíduo. Exato, exato. Então, assim, eu sei que você, né, com a Isabel, já montaram um negócio super inovador, né, já nesse raciocínio da CIF. Então, assim, é Uhum. coisa que ninguém fazia, o mercado estava precisando. O pessoal quer só assim, eu vou atender esse paciente, vou atender aquele. Cara, você pode atender, mas você pode ter também um outro negócio, você pode prestar uma consultoria, você pode fazer um serviço Uhum. diferente, você pode. Então, assim, eu casei agora em novembro, e é engraçado que, por exemplo, essa área de casamento, tanto que ela é segmentada. Eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, como que ele, né? O Então cara que tem vende a fita que amarra a flor que vai na lapela tem um negócio desse exatamente jeito. de uma mulher que Uhum. vende uma forminha para colocar o bombom, uma forminha de tecido para colocar o bombom. Então, assim, cara, quem que vai pensar hoje? Vamos pensar em fisioterapeuta. Qual fisioterapeuta hoje que ia pensar, né? Vamos imaginar que o mercado de casamento fosse o mercado da fisioterapia. Todo Uhum. mundo ia pensar só em cerimonial, 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 casamento, casamento. Cara, tem o cara que está pensando lá na fitinha, tem um que está pensando Uhum. lá na bandejinha, tem o outro que está. Então, o que, que eles fizeram? Eles conseguem ver o mercado como um todo e segmenta, cada um fornece uma coisa. Você não precisa todo mundo fornecer a mesma coisa, todo mundo atender a mesma coisa. Você pode começar a modificar. Pensa num serviço diferente, né? Hoje cedo eu conversando com um paciente que ele é da área de, ele trabalha numa multinacional na área da saúde, medicamento e tal, uma indústria farmacêutica. Ele falou, Diogo, o mercado que mais vai crescer a partir de agora é tecnologia em saúde. Então, assim, isso vai bombar, né? Tanto em Daiane estava tecnologia, falando disso aí agora. pois é, tanto em questão de medicamento, quanto tratamento, quanto. Então, assim, a CIF abre a nossa visão para a gente parar de Uhum. focar só aqui, ó, né? Tratamento, eu vou fazer isso, vou fazer. Abre, cara, eu posso oferecer tratamento, eu posso oferecer uma consultoria, eu posso oferecer uma outra coisa, eu posso pensar em uma adaptação, eu posso pensar numa tecnologia, uma startup para ajudar essas Uhum. pessoas, mas a gente precisa abrir a Exatamente. cabeça, né? É. E para finalizar essa questão de mercado, André, a CIF é o que a gente já comentou, você até falou antes, ela individualiza, né? Hoje em dia, o grande pulo do gato
em termos de mercadológico, no empreendedorismo, na inovação, é um negócio que chama experiência do cliente, né? Aquele modelo antigo que o paciente chegava naquelas clínicas, tudo igual, de azulejo, aquilo acabou, não existe mais. Você tem que ter um lugar bonito, cheiroso, limpo, né? Com uma secretária que atende bem, um local bem, né, aconchegante, que toca a música que o paciente gosta. Então, se você conhece ele através da CIF, você consegue personalizar esse serviço. A experiência dele, que antigamente era uma experiência ruim, fisioterapia é chato, fisioterapia dói, é uma coisa, é um tempo que eu não Aquela quero. linha de produção de fisioterapia, Linha de né? produção, né? Hoje em dia, isso está mudando. Então, o paciente vai passar aquele momento, às vezes vai ser a melhor hora do dia para ele. E se a gente conseguir fazer isso para o nosso paciente, o cara não vai te largar, se for o caso, né? Ou se você vai dar alta para ele, ele vai te indicar para mais um monte. Então, você nunca vai precisar correr atrás do paciente. O paciente é que vai correr atrás de você, você vai ficar sempre com a agenda cheia, né? Então, eu acho que Exatamente. essas questões do modelo ajuda demais o raciocínio nosso para implementar um modelo de negócio mais eficaz hoje na fisioterapia. Tá? Isso. E na neurofuncional a gente tem a faca e o queijo na mão, né? A gente está trabalhando com idosos, a gente está trabalhando com pessoas com limitações funcionais importantes, que já tem na gente aquela esperança, eles já depositam tudo na gente, né? Exatamente. E o que é que a É gente isso faz aí. disso? Pega tudo que eles depositam ali e joga no lugar comum, Joga né? no lugar comum e fala assim, não, vamos fazer isso aqui, que isso aqui que é melhor para você. É 3 de 10 que tá ótimo. 3 de 10, beleza, vamos lá. É. Né? E a outra coisa que a gente elencou aqui, que a gente fez um roteirinho, tá, gente? Parece que não, mas a gente fez um roteiro. Deu para seguir? Não deu muito para seguir, mas a gente fez o roteiro. A Tava teoria foi escrito um boa, mas na roteiro. prática... A teoria foi ótima. E o que a gente coloca muito da CIF é que, assim, até estava vendo a live da Fernanda e da Luciana Castanheda, porque os códigos da CIF, eles assustam. Quem vê 1450 e tantos códigos dá um desespero, né? Mas Verdade. qual que é a lógica da CIF? Você pode fazer tanto uma foto panorâmica, quanto você pode ampliar o zoom naquele indivíduo, né? E aí eu acho que nesse sentido a CIF fica até muito mais fácil de ser usada nessa personalização, nessa individualização do que nos espaços coletivos, porque você consegue selecionar os códigos para aquele paciente, os códigos de acordo com o diagrama que eu fiz dele, de acordo com o diagrama que eu fiz dos múltiplos fatores que estão envolvidos no processo de limitação funcional dele, né? E aí o que eu vou fazer? A partir do momento que eu definir esses códigos, eu tenho uma ferramenta muito rica para quantificar esse processo de evolução, quer seja para justificar a continuidade do atendimento, quer seja para justificar a finalidade do atendimento ou a mudança de novos objetivos, que eu acho que isso também é importante. Quando você define dentro da atividade de participação, olha, o seu objetivo de participação é esse, né? Seu objetivo de participação é frequentar a igreja. Vamos deixar no grosso aqui para a gente não detalhar o participar de atividades religiosas, né? É seu objetivo de participação. O que está envolvido nisso? O que está envolvido? Que capacidades, quais os objetivos que eu preciso alcançar do ponto de vista de função, de estrutura para chegar lá? Quando eu coloco esse código e eu consigo quando eu pego essa categoria e consigo dar um qualificador para ele, um código, eu consigo medir dentro do processo de evolução dele como ele está atingindo esse objetivo. E consigo mostrar para ele, graficamente, se eu tiver mais de um objetivo, como foi o processo de evolução dele, né? E isso é muito rico e agrega muito valor. Quando você quer um relatório do que está acontecendo, principalmente para... Quantas vezes você já não escutou isso de filho de paciente, de mãe de paciente, de cuidador? Como é que ele está indo? Aí você fala, tá bem, né? Você faz aquela cara assim, tá indo bem, tá melhorando. Tá melhorando. A força muscular dele passou de 3 para 4. E a pessoa olha para você e fala assim, e aí? O que significa isso? Qual que é a Aumentou 10 resposta que você graus está da me dando? ADN. Aumentou 10? Ah, tá, né? E aí? Onde que eu entro nisso? Quer dizer, se ele está conseguindo fazer um café, se ele está conseguindo servir o prato, se ele está conseguindo
comer na mesa junto com os outros, se ele está conseguindo. Isso tudo você consegue demonstrando, e até em termos de graduação, porque a CIF ela tem os qualificadores 0, 1, 2, 3, 4, 8 e 9, mas você tem o percentual paralelo. Então, quando você tem uma escala quantitativa, você pode jogar ela para o percentual e você consegue dar uma gradação desse processo e promover esses relatórios mesmo, porque isso é importante exatamente para quantificar a evolução desse paciente, para Aham. mostrar resultados. E quando você tem um grupo, por exemplo, dentro de uma clínica, dentro de um processo, e você tem um foco específico, né? Olha, dentro dessa clínica aqui, o meu objetivo é promover deambulação independente, é promover marcha, né? Esse vai ser o seu ponto de corte. Você vai poder dizer, olha, depois de tanto tempo de atendimento, tantos por cento dos meus pacientes passaram do qualificador de deficiência completa de marcha, 4, para 3. Tantos passaram de 3 para 2, tantos passaram de 2 para 1. Você consegue definir a sua meta e a sua efetividade, não baseado em graus de força, amplitude de movimento, porque isso não entrega resultado. É. A amplitude de movimento, a força muscular não entrega resultado. Entrega resultado é ele voltar a comer com a família, é ele voltar a participar das atividades que davam prazer para ele, né? Isso é entregar resultado. E aí você consegue, com os códigos completos, quantificar isso. Ainda é um sonho da gente fazer isso, né? Trazer isso para a codificação, eu acho que é. É. Mas é o rumo, é o norte. É. André, eu assim, eu, né, aprendo com você cada dia, né, nessa questão da CIF e concordo plenamente. Eu acho assim que o raciocínio, o modelo, acho que é a realidade hoje, ou deveria ser pelo menos, né? A gente tem que começar a implantar isso hoje. Os códigos, eu acho que assim, é o futuro da fisioterapia. Quem não, eu não vejo uma fisioterapia no futuro sem essa questão da codificação. Por que que eu estou falando isso? Primeiro, a gente vai ter que sair do qualitativo demais. Como você disse, tá indo bem. Como é que tá minha mãe? Tá indo, tá melhorando. Pô, mas melhorando quanto? Melhorando o quê? Né? Que Então a gente jeito. precisa quantificar para o paciente. A gente precisa quantificar para planos de saúde ou seguros de saúde que forem fazer reembolso depois. Eu não Uhum, digo aquele plano de saúde que paga, às vezes, mixaria para o uhum. fisioterapeuta, que, na minha opinião, isso aí no futuro vai acabar, né? Vai ser uma fisioterapia mais de qualidade, né, locais menores, com mais específicos, com nichos mais bem definidos. Mas muitos... Gourmetzinho. Hã? Gourmet, gourmet. Eu Gourmet, vai peguei ser um essa processo agora, vai ser gourmet. gourmet. É, e assim, e muitos pacientes que vão ter plano de saúde, às vezes vão trabalhar no sistema de reembolso, seguros de saúde, enfim. Então, eu acho que isso, para justificar, inclusive, para o plano de saúde, também vai ser necessário. Então, não vai ter como correr disso. E o terceiro ponto é uma coisa que a gente chama de CRM, que é como se fosse uma planilha com os dados dos nossos clientes, né, que eles chamam de sistema de gestão de cliente, né, Customer Relationship Manager. Então, assim, o que é isso? Você coloca os dados dos seus pacientes ali e depois você usa através de cálculos, enfim. Você vê lá qual que é o cliente que está, quanto tempo, qual é a média de Dashboards, tempo né? que Faz uns está. dashboards. Faz uns dashboards com Faz os. dashboard, né? Então, assim, pô, quanto tempo que eu estou gastando para melhorar esse paciente? Quanto tempo ele está demorando, em média, esses pacientes aqui para ter uma marcha independente? Então, esse tipo de resultado hoje vai ser necessário, por quê? Porque hoje a fisioterapia ainda tem muito pouco nível de evidência em algumas coisas, né? Uhum. Então, assim, para a gente ter mais nível de evidência, a gente tem que mensurar isso. E muitas vezes pode ser aquele conceito de Big Data, né, que são esses dados que estão em nuvens e dados, juntam um dado aqui, outro ali. Eu acho que isso vai acontecer no futuro. Então, assim, esses sistemas de prontuário eletrônico, muitas vezes a gente vai poder compartilhar, obviamente, com autorização de pacientes, autorização dos colegas, às vezes juntar alguns dados ali para fazer pesquisa. Então, aí vai ser uma pesquisa mais robusta, com nível de evidência melhor. Aí a fisioterapia vai estar em outro patamar. Eu acho que eu não vejo o Exatamente. futuro da fisio sem
esse tipo de codificação, esses qualificadores. Exatamente. Até falando Né? assim, estimula até mais o paciente a alcançar as próximas metas, né? Já é uma realidade, Diogo, quando a gente fala de benefício de prestação continuada, dos relatórios para o INSS mesmo, eles já estão mapeando todo o BPC, por exemplo, a partir de códigos da CIF. Ah, Então, quando você vai legal. fazer um relatório para o INSS, eles já estão, o benefício de prestação continuada já está seguindo um modelo de relatório baseado na CIF. E eu acho que Aham. a tendência é isso realmente se expandir tanto para o que você falou, seguro de saúde, planos de saúde e principalmente para esse tete a tete. Eu acho que as Iniciativa pessoas privada, né? não têm a iniciativa privada. Acho que as pessoas não têm, estão evoluindo do ponto de vista cultural, social e até desse processo de perfil de consumidor, né, em termos de exigência e de posicionamento da condição de consumidor, que não cabe mais a gente ser passivo ou tá indo bem, É, né? exato. Não Não cabe a existe gente isso, né? ser primário nesse sentido mais, né? Eu acho que É, daqui para frente é só profissionalizar mesmo a gestão da saúde com com todo esse certeza, processo, com certeza. né? É isso Estamos aí. chegando aí nos minutinhos finais, quer Finais. passar os Passou rápido, recados? hein? Ô, Passou louco. rápido, conversa boa, passa rápido. Nossa senhora. Queria ficar aqui a noite inteira conversando. Tchau. Ó, Conversa boa, passa rápido. eu queria só te agradecer, André. Acho que foi aí uma hora bem bacana, né? A gente, acho que esclareceu muitas coisas, né? Eu acho que para físio é importante a gente, né, começar a fazer realmente essa transição para quem não faz ainda, né? Quem não trabalha ainda com a CIF, pelo menos pensar né, na ideia. E aí, meus alunos todos estão assistindo, né? Colegas, eu sugiro que vocês sigam a Andréia e acompanhem ela. Ela posta coisas da CIF também. E assim, vamos aprender, gente, porque não dá para ficar parado fazendo aquela fisioterapia de 20, 30 anos atrás, né? Quero agradecer a todo Exatamente. mundo. Teve um monte de comentário aqui e tal, mas a gente vê que é tudo amigo, assim, na verdade, vocês estão falando só por, né? É só para Então a agradar a galera gente, aí tá? apoiando muito. Valeu, pessoal, vocês são amigos mesmo. Gostei aí do apoio, Eloá, tá? Danilo, todo Um monte mundo. de gente. Thaís, né? Bruninha, Então, assim, Thaís, a galera tá apoiando a gente aí, dando esse Doutor João do incentivo moral. Crefito aí. Tá bom? Foi muito bacana, mas assim, obrigado, gente, todo mundo que participou, que assistiu, brigadão mesmo. Ah, e eu queria te agradecer mesmo, Diogo, de ter topado essa empreitada aí da gente conversar sobre isso, que eu sei que é um assunto que ainda assusta, né? Quando fala de CIF, um monte de gente vira a cara, mas eu acho que a gente tem que tirar esse estigma da CIF, tirar essa utopia da CIF e trazer ela para a prática. Porque o atendimento Exato. privado, atendimento é o que a gente faz todo dia, né? Agradecer a minha sócia, Isabel, falar que o Instituto Zelar está aí. A gente está divulgando os nossos serviços, o nosso trabalho, como você falou, a consultoria que a gente está fazendo tanto para profissionais de saúde, quanto a assessoria mesmo em reabilitação multifatorial. É um Bens processo profissionais. importante e interessante que a gente está inovando aí nesse caminho, viu? Parabéns para você e para Isabel por esse serviço de vocês aí, que era uma coisa que Isabel, Israel, precisava, Tati, isso. né? O mercado estava precisando, ninguém, né, tinha essa visão. Vocês fizeram uma coisa super inovadora e vai ser sucesso, tenho certeza absoluta. Tamo junto aí. Diogo, obrigada. Tá, joia? Danilo, Valeu, dá foi um ótimo. print aí. Faz o coraçãozinho aí, ó. Diogo. Dá Aí, um o print aí Danilo dá o para print. nós. Foi? Fechou? Fechou. Foi, foi. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Obrigada, gente. Fique com gente. Deus. Com Deus.